Segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 19. O apóstolo Pedro diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A profecia é uma mensagem do céu que ela é dada... só um pequeno detalhe, tem uma Bíblia agora sobrando ali, o pastor não quer usar? Ali, Ioannis, se puder passar, por favor. Ok, pronto, agora temos para todos. Então significa que a profecia funciona assim. O Apocalipse foi dado há 2000 anos atrás. Mas, na medida em que o tempo passa, e Deus entende ser necessário, Ele derrama luz sobre o Apocalipse. Ou seja, as pessoas começam a entender um pouquinho mais. Um verso a mais, um capítulo a mais, uma profecia a mais. E assim, elas vão se preparando para aquilo que vai acontecer. É assim que Deus vai revelando. Portanto, existem coisas no Apocalipse já entendidas de forma clara, existem outras que estamos em estudo, e existem outras que serão melhor entendidas no futuro, porque a revelação da profecia é progressiva. E hoje nós vamos falar dos 3 ais do Apocalipse. Queria que vocês abrissem comigo em Apocalipse, capítulo número 8. Versículo 13. O profeta diz: e olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Lucas, tem na minha Bíblia. Tem Bíblia aqui no meu celular. Quer usar isso? Isso é jovem, né? Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Esse verso da Bíblia, ele sempre me gerou muita curiosidade. Porque quando fala ai, ai, a ideia é que vem uma calamidade, uma catástrofe, alguma coisa terrível, não é verdade? Até porque o ai é a expressão de dor, né? Quando eu piso no prego, eu falo ai! E são 3 ais. Depois que o anjo fala aqui, mais à frente, o Apocalipse vem dizendo quando passa o primeiro, quando passa o segundo e quando passa o terceiro. Por exemplo, capítulo 9, versículo 12. Diz assim: passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, o que leva o céu a dizer o primeiro ai, está descrito aqui, no capítulo 9, versículos 1 até 12. O anúncio dos ais foi feito no final do 8, então começamos com o 9. Acabou aqui o primeiro ai. Então, no capítulo 9, a partir do verso 13, começa o segundo ai. E o segundo ai avança até o capítulo 11. No versículo 14 do capítulo 11, a Bíblia diz assim: é passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. E a partir daí, a próxima vez que nós vemos o ai, já é em Apocalipse 18.
versículo 10. Estarão de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Aqui tem um detalhe interessante. Por que eles falam duas vezes ai aqui? Não sei se vocês pararam para pensar, porque bastava dizer uma, né? Ai da grande cidade, porque foi tudo destruído. Mas aqui no capítulo 18 eles falam duas vezes. A razão já é possível a gente entender. Até aqui nós já lemos o quê? Já passou o primeiro e já passou o segundo. Passaram dois ais. Então aqui eles estão dizendo ai, ai, são dois ais. Certo? Está vendo? Está tudo interligado. Não é nada por acaso. Se já tivessem passado-se três ais, eles diriam ai, ai, ai. Aqui está uma chave para nós entendermos as coisas. E aí quando nós procuramos outras vezes pelas palavras ai, a gente não acha. Mas é interessante que em Apocalipse 18, sempre eles falam duas vezes ai. E não é só nesse verso. Olha o verso 16. Verso 16 do capítulo 18. Dizendo: ai, ai daquela grande cidade. E de novo no verso 19. E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade. Notaram como sempre fala duas vezes? E grande cidade. E da grande cidade. Ok? Então, irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia com muito critério, no detalhe. Aí nós vamos entender as coisas. O que mais nós podemos aprender por meio dos ais? E o que são os ais do Apocalipse? A Bíblia fala que o livro de Apocalipse, ele na verdade é a revelação. Ou seja, todos os outros livros da Bíblia se encontram nele. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 1, versículo número 1. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O Apocalipse é uma revelação. Tem muita gente que diz que é mistério. Não é. Isso quer dizer que se há algo no restante da Bíblia que não ficou plenamente esclarecido, vai ser esclarecido no Apocalipse, no último livro. Então, quando eu leio os três ais, é sinal de que esses ais já se encontravam em algum outro lugar da Bíblia. E é interessante porque quem já leu os primeiros livros da Bíblia, ou já tentou fazer o ano bíblico, que a gente chama, né? Começa do Gênesis, vai lendo todos os capítulos. Quase que com certeza já leu a história de Ai. Ai, no Antigo Testamento, era o nome de uma cidade. E o povo de Israel guerreou contra Ai. O povo de Israel estava querendo tomar posse da terra prometida. E eles tiveram que batalhar contra os moradores de Ai. E a batalha contra a cidade de Ai foi uma batalha diferente de todas as outras no livro de Josué. A batalha contra a cidade de Jericó, que era uma cidade forte, foi vencida facilmente. Os anjos derrubaram os muros, o povo entrou, o exército entrou e matou os seus habitantes. Ai era uma cidade muito menor do que Jericó, mas a sua conquista foi muito mais difícil. E ela teve que acontecer em partes, ela não foi assim de uma vez, uma guerra só. E quando nós estudamos a história de Ai, nós vamos poder entender um pouquinho melhor o que são os ais do Apocalipse. Portanto, eu convido vocês a abrirem comigo no livro de Josué. Livro de Josué. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven,
da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Interessante, né? Os espias que foram olhar a terra subestimaram a cidade. Versículo 4. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Irmãos, até ali o povo de Israel não havia sofrido nenhuma derrota. Eles primeiro tinham sido libertados do Egito, Deus tinha afogado o exército egípcio, eles tinham andado pelo deserto, batalhado contra os amalequitas e vencido. Já tinham batalhado contra Og, rei de Bazã, tinham vencido. Batalharam contra Jericó, venceram. E agora eles foram até Ai. E aí aconteceu com eles algo que acontece conosco hoje em dia, não é verdade? Quando você vem de uma sucessão de vitórias, você começa a andar com um salto alto, não é verdade? Ou o excesso de confiança. Os espias foram e disseram: não fatigues lá todo o povo, os inimigos são poucos. Subestimaram o inimigo, não se prepararam devidamente. E não digo só o preparo físico, eles não se prepararam também espiritualmente. Porque quando Josué foi consultar a Deus para perguntar por que não tinham vencido, a resposta do Senhor foi assim. Versículo 10 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e tomaram do condenado, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema, ou coisa condenada há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. A derrota fez com que eles começassem agora a buscar onde estava a sua debilidade, onde estava a sua fraqueza. E aí Deus disse: olha, falta santidade, há pecado aí, falta obediência, por esta razão vocês foram derrotados. Enquanto continuarem em desobediência, vocês não vão vencer. Vocês precisam vencer, ou começar a obedecer em tudo, e aí vocês vão ter a vitória. E então no outro dia, conta a história, trataram eles de fazer a purificação do acampamento, que nada mais foi do que, no meio daquela multidão toda, procurarem quem era o responsável, quem era o que estava em desobediência ao Senhor. E encontraram Acã, filho de Carmi, ou Zabdi. E aí, no versículo 19, disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim.
Versículo 25. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. O que aconteceu até aqui, irmãos? É importante termos em mente, porque vai nos ajudar a entender o Apocalipse e aquilo que nós vamos enfrentar. Porque os 3 ais do Apocalipse são profecias para o tempo do fim. São coisas que o povo de Deus há de enfrentar. O que aconteceu com o povo de Deus naquela época? Eles foram enfrentar Ai pela primeira vez, porém eles estavam despreparados. Eles não estavam santificados. E a primeira batalha foi vencida por quem? Pelo povo de Deus ou pelos seus inimigos? Pelos seus inimigos. E aí a história conta que eles voltaram a batalhar contra Ai. Capítulo 8, versículo número 1. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que, para vós, saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem dizendo: olhai, poreis emboscadas a cidade por detrás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, e vós todos estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade. Porque o Senhor vosso Deus vos dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo. Conforme a palavra do Senhor fareis. Verso 9. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada. Versículo 14. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir. E seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nem só um homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai.
Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma, outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Irmãos, nós vamos analisar a história e agora vamos voltar para o Apocalipse. Esta história é a história de uma guerra em 3 etapas. Eu não sei se os irmãos notaram isso. A primeira etapa nós já comentamos. Eles arremeteram contra a cidade, porém foram vencidos e alguns deles morreram. 36. Depois, santificaram-se. Aquela derrota serviu para purificar o povo, para tirar deles o que estava ruim, e agora ficaram em harmonia com Deus. E houve a segunda batalha contra Ai. Nesta segunda batalha, mais uma vez, os habitantes de Ai perseguiram o povo de Deus. Não foi assim? Então, o povo de Deus até aqui foi perseguido quantas vezes? 2 vezes. A primeira e a segunda vez. Só que, quando estavam sendo perseguidos pela segunda vez, então Josué levanta a sua lança e o exército vai e toma a cidade de Ai. E agora vem para a terceira batalha. O povo se vira e o exército vem contra os habitantes de Ai. E aí eles são destruídos totalmente. 3 fases nesta guerra. 2 fases nas quais o povo de Deus é perseguido. Na primeira fase, parte do povo de Deus morre. Na segunda fase, o povo de Deus é perseguido, porém não morre. E finalmente, terceira fase, o povo de Deus vence completamente os inimigos e a cidade de Ai é destruída. O livro de Apocalipse é a revelação. O que ele vai passar para nós nada mais é do que esta história, porém aplicada aos últimos dias. Então nós vamos entender que, como povo de Deus, a nossa batalha contra o inimigo no tempo do fim será em 3 fases. Nas 2 primeiras fases, nós seremos perseguidos. Na primeira das 2 fases, alguns de nós perderão a vida. Na segunda das fases, ninguém vai perder a vida. E na terceira fase, a derrota do exército inimigo vai ser completa. E aí nós teremos a vitória. Por isso são 3 os ais do Apocalipse. E nós vamos, de forma resumida, passar no Apocalipse para conseguir entender isso. Vamos para o Apocalipse 8, verso 14, que foi nosso primeiro verso. 8, verso 13, perdão. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Os ais são pronunciados contra os que habitam sobre a terra. Que classe de pessoas é esta? Vamos deixar a Bíblia revelar? Apocalipse, capítulo 13. Quem são os que habitam sobre a terra na linguagem bíblica? Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Os que habitam na terra, os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Então, os que habitam sobre a terra são ímpios ou são justos? Ímpios. Os ais são pronunciados contra eles. Os ímpios são comparáveis aos habitantes de Ai. São os que guerreavam contra o povo de Deus. Entendem? Você se sente perseguido hoje, né? Lutam contra você. Esses são os habitantes de Ai. E você é parte de Israel. Entende? Voltando agora para Apocalipse capítulo 8. Nós acabamos de ler o último verso do capítulo 8. Então nós vamos começar a ver o primeiro ai. O primeiro ai está no início do 9. Porque no capítulo 9, verso 12, está escrito: passado é já um ai. Então está aqui, entre o verso 1 e o 12. Verso 1.
E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo. Vamos lá, irmãos, me ajudem. Quem é a estrela que caiu do céu na terra? Satanás. Satanás. Os anjos são comparados a estrelas. Apocalipse 1, verso 20. Satanás é vencido. E agora é dada uma autoridade para Satanás. Em linguagem simbólica, ele recebe a autoridade de abrir o poço do abismo. Agora Apocalipse 17, verso 8. O que vai acontecer no primeiro ai? Quem que vem? Versículo número 8. 17, versículo 8. Primeiro ai é a primeira batalha que nós teremos nos últimos dias. Primeira batalha contra Satanás. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E aqueles que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. A besta vai subindo abismo. No primeiro ai, Satanás recebe autorização de apresentar diante do mundo a besta do Apocalipse. Capítulo 13 de Apocalipse. O que a besta vai fazer? Versículo 4 e depois versículo 7. E adoraram o dragão, Satanás, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Que tipo de vitória a besta vai ter sobre os santos? Verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matará, espada. Necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A besta vai receber autorização de matar alguns dos santos de Deus. Na primeira batalha contra Ai, morreram alguns dentre o povo de Deus, não é verdade? Eles foram contra a cidade e alguns morreram. Só que durante aquele período eles aprenderam com aquela derrota, e durante aquele período o pecado que havia no meio do povo foi retirado. Nesta primeira batalha que teremos aqui, irmãos, contra a besta, Deus vai concluir a purificação do seu povo. Né? Aqueles que não estiverem puros não vão mais andar com o povo de Deus. E agora, na primeira luta contra Ai, no primeiro Ai do Apocalipse, finaliza a purificação do povo de Deus. O povo fica agora andando em santidade. E aí, passa-se o primeiro Ai. Vamos voltar lá para Apocalipse 9, verso 12. Passado é já um Ai. Eis que depois disso vem ainda 2 Ais. Vamos falar do segundo Ai. O segundo Ai, ele se inicia no verso 13 de Apocalipse 9. E ele avança até o capítulo 11, versículo 14. Por que a gente sabe disso? Capítulo 11, verso 14, diz assim: é passado o segundo Ai. Então aqui já acabou, certo? Agora, o que acontece no segundo Ai? Vamos voltar lá na história, a gente já vai ter uma ideia do que vai acontecer. Como é que foi a segunda batalha contra Ai? A emboscada, não foi? Ou seja, o povo começou a fugir. E o povo de Ai foi perseguindo o povo de Deus. Mas matou alguém? Não matou nenhum do povo de Deus. Só perseguiu. Apocalipse 11 fala de um tempo em que haverá perseguição contra o povo de Deus. Capítulo 11, versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quando fala cidade santa, a gente deve lembrar como João entendia.
João era o profeta, né? João, quando alguém falava da cidade santa, ele imediatamente lembrava de Jerusalém e do povo que morava em Jerusalém. Então, quando Deus fala cidade santa no sentido simbólico, João já entende o povo de Deus. Quando fala que vão pisar a cidade santa por 42 meses, literalmente quer dizer, vão perseguir o povo de Deus durante 42 meses. Só que o capítulo 11 mostra o que vai acontecer ao final do período de perseguição. Verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. Puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da... O que foi destruída? Cidade. A cidade. Na segunda batalha contra Ai, os habitantes de Ai foram perseguidos, e aí a emboscada entrou, e o que foi destruída? A cidade. Entende? A cidade foi destruída lá no livro de Josué, na segunda batalha. Aqui também, a cidade é destruída na segunda batalha. Caiu a 10ª parte da cidade, verso 13. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Irmãos, exatamente o que aconteceu na história de Ai. Na segunda batalha, no segundo Ai, eles perseguiram o povo de Deus. Mas então Josué virou e apontou a lança contra eles. E agora eles olharam para trás e a cidade deles já estava pegando fogo. E eles ficaram atemorizados e não tinham para onde fugir. Exatamente como Deus colocou lá em Josué, acontece agora no Apocalipse. Agora, irmãos, depois que eles ficaram atemorizados, o verso 14 diz, passado é o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O que aconteceu na história de Josué quando houve o terceiro ai? Ai foi completamente destruída. Por quê? Primeira batalha contra Ai, o povo de Deus fugiu, alguns morreram. Segunda, o povo de Deus fugiu, ninguém morreu, mas a cidade de Ai foi destruída. Terceira, todos se voltaram contra os habitantes de Ai e eles foram completamente destruídos. Agora, a partir de Apocalipse 11, verso 14, é o tempo do terceiro Ai. Vamos ver o que acontece neste tempo? Versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Versículo 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de, o que diz aqui? Destruíres os que destroem a terra. É o tempo da destruição dos ímpios. É chegado no tempo do terceiro ai. E aí, irmãos, a Bíblia avança contando para nós os eventos finais, até relatar a derrota final da besta. Essa derrota, ela é marcadamente contada nos capítulos 18 e 19 de Apocalipse. Versículo 9 do capítulo 18. Ou desde o 8, né? Capítulo 18, verso 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no
fogo. Como Ai foi queimada, esta cidade vai ser queimada, a Babilônia do Apocalipse. Porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, e chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Eles falam aqui ai, ai, 2 vezes, porque 2 ai já passaram, a gente já viu isso. Já estamos no 3º ai. Este é o momento em que Babilônia é destruída. Como é que ela vai ser destruída? Deus vai desmascarar a Babilônia. Esse sistema gigantesco de engano, Deus vai desmascarar. E os reis da terra vão se dar conta de que foram enganados por ela. E por isso eles perderam a sua vida eterna, a sua salvação. E aí no capítulo 17 de Apocalipse, no verso 16, Apocalipse 17, verso 16. Falando dos reis da terra, com o símbolo de 10 chifres, ela diz: os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Que prostituta? Que mulher é essa? Verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Para quem não sabe, essa cidade tem um nome. É a cidade dos 7 montes. Está lá no verso 9, né? 7 cabeças são 7 montes. A cidade dos 7 montes tem nomes, inclusive os montes, né? Palatino, Aventino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino e Sério. A cidade das 7 colinas é chamada cidade de Roma. Esta cidade é que vai ser destruída. Embora possa não parecer, o mundo hoje é controlado por Roma. Não se põe um presidente, não se põe um governador se Roma não der o aval. Esta cidade vai ser destruída no tempo do fim. E no capítulo 19, mostra a derrota final da besta e a vitória final de Cristo. Capítulo 19, a partir do versículo 11. Em linguagem simbólica, o Apocalipse retrata a segunda vinda de Jesus. E vi o céu aberto, diz ele, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem é o Verbo? Quem é a Palavra, irmãos? Jesus. Ele é quem está vindo nas nuvens do céu. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, os anjos. Jesus está voltando pela segunda vez. Durante o 3º ai, é a batalha final. E aí no versículo 19, João diz: e vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Mas olha o que aconteceu com os seguidores da besta, versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, exatamente como aconteceu com Ai. Todos os habitantes de Ai foram mortos e o rei foi preso. E aqui, todos os seguidores da besta serão mortos pela manifestação da segunda vinda de Jesus, e a besta será presa. Irmãos, a Bíblia, ela tem profundidades que nós ainda desconhecemos. Quem imaginaria que em Josué nós encontraríamos tanta coisa, né? Mas veja como Deus fala conosco. E aqui, nesta história, nós temos alguns ensinamentos. Essa história profética.
O primeiro ensinamento é que, se queremos vencer a batalha contra a besta do Apocalipse, precisamos estar em santidade. Porque quando eles foram para a sua primeira batalha, não estavam totalmente preparados. E aconteceu que foram derrotados. E alguns deles morreram. Na segunda fase, aí sim, estavam eles preparados. Irmãos, no livro de Daniel, capítulo 11, falando sobre o mesmo tempo, versículo 32, falando do que a besta fará, ele diz: aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo de Deus, ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por dias. Esta é a primeira fase da batalha. 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. 35. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo. Na primeira batalha, Deus, por misericórdia, permite que ainda haja uma oportunidade de terminar o processo de santificação da igreja. Aqueles que não estão totalmente preparados ficam de fora, e aqueles que estavam prontos continuam. Depois da primeira batalha, Acã morreu. Acã era o que andava em desobediência e estava no meio do povo de Deus. Era o joio ali dentro da igreja. E o joio teve que ser tirado, para que então a igreja pudesse vencer nas outras duas batalhas. É um processo terrível, mas tem que acontecer. Deus e Jesus amam a todos. Claro que eles queriam que todos se salvassem, mas Acã, a despeito de todas as oportunidades, resolveu andar em desobediência. E o povo obediente seguiu. O povo obediente foi perseguido, como Josué disse que seriam perseguidos. Jesus está falando: nós seremos perseguidos, mas nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça, se Deus não permitir. Irmãos, esta mensagem também é uma promessa de proteção. Porque se nós andarmos em santidade, nós não vamos morrer. Vai chegar o final das 3 batalhas e nós vamos estar em pé, vitoriosos. Mas para isso precisamos andar em santidade. E Jesus disse que Ele mesmo vai assumir a batalha. A última batalha contra Ai é vencida quando Jesus vem nas nuvens do céu. Quando é que vai começar esta batalha, meus queridos irmãos? A batalha contra a besta começa quando ela aparecer. Nós esperamos que a besta seja o Papa que voltará da morte, na verdade, já estudamos sobre isso, está escrito na Bíblia. Aquele cujo nome dá 666, João Paulo II. Francisco já disse, eu recebi a notícia não faz muito tempo, que ele tem a intenção de renunciar. Quem já leu isso? Alguns já leram. Francisco tem a intenção de renunciar. Também já falou que o pontificado dele vai ser curto. Também disse que dificilmente ele passa de mais 4 anos para frente. Eu não estou aqui querendo marcar data de nada, meus queridos irmãos. Pode ser que ele saia entre o Papa José, o Papa Antônio, vai saber, né? Verdade é que Deus está segurando, mas no momento em que ele entender que chegou a hora, então a besta virá. E quando a besta vier, meus queridos irmãos, teremos nós de estar preparados. Irmãos, quem aqui tem bola de cristal para dizer que depois que Francisco saia, vai aparecer o José, o Antônio, o Geraldo, né? E não vai aparecer direto o último Papa? A gente não sabe. Deus, Ele nos deu conhecimento a ponto de nós ficarmos em expectativa.
Ou seja, sabemos que está próximo, mas não sabemos o quão próximo está. Por isso, devemos estar preparados hoje, porque o amanhã não nos pertence. E aqui fica o apelo do Senhor. Quem gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero me preparar hoje. Eu quero buscar a santidade hoje. Eu quero fazer a tua vontade hoje. Para que venha quando vier o tempo da última batalha, que eu esteja preparado. Quem gostaria de dizer isso ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de joelhos então e orar. E Deus que segue esta decisão nas nossas vidas. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas. E aproxima-se, Senhor, a última hora. Precisamos nós estarmos preparados. Razão pela qual viemos agora suplicar o Teu auxílio, a Tua ajuda, o Teu poder. Derrama o Teu Espírito, ó Deus, sobre cada coração nesta noite. Fortalece a cada um de nós, ó Deus. Prepara-nos para andarmos em obediência ao Senhor, em santidade. Para que, quando vier a batalha, não sejamos nós como Acã, que ficou de fora. Mas que sejamos nós, dos fiéis a Deus. Aqueles que hão de vencer e hão de participar da grande festa no último dia. Quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu, para buscar a sua igreja triunfante e vitoriosa. Conseguimos ver aqui que, se entrarmos no céu, entraremos como vencedores, porque vencemos a batalha na terra. Então, ó Deus, nós viemos suplicar a Tua ajuda e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. O Senhor fortaleça-nos, ó Deus. Guia-nos, e que em cada dia, daqui para diante, Senhor, nós nos lembremos disso, que estamos com o tempo contado nesta terra. Que não podemos nos descuidar, nós temos que vigiar, a fim de que possamos vencer e não sermos deixados para trás. Amém. Abençoa cada um de nós. Abençoa os que já saíram, Senhor. Todos aqueles que vieram a este acampamento. E todos aqueles que tiveram o privilégio de ouvir, ainda que apenas esta mensagem. Esteja com o Teu povo. Guia-nos ao Senhor. Na Tua presença e companhia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.